O texto base de hoje está lá em Isaías 53, se você quiser deixar aberto, a partir do verso 4. E a mensagem é baseada na obra de A.W. Pink, um teólogo antigo já. A obra dele foi escrita em 1919, já há mais de 100 anos. Se chama Os 7 Brados do Salvador na Cruz. Dica de leitura para você. 7 Brados do Salvador na Cruz, de A.W. Pink. E ele é um teólogo muito equilibrado, por isso gosto bastante dele, vale a pena ler. O título para a mídia, para anotar aí nas mensagens, nas mídias, Últimas Palavras. Últimas Palavras. Jesus escolheu bem as suas palavras durante toda a sua vida, e as 7 declarações que Jesus dá na cruz também foram muito bem pensadas, muito bem escolhidas. Não foram palavras jogadas ao vento, palavras de alguém que estava desnorteado. Jesus escolheu bem até a última palavra que disse nessa terra. E para compreender bem essa questão das últimas palavras de Jesus, nós precisamos compreender com profundidade o que estava acontecendo naquele momento, o que de fato acontecia naquele momento. A morte de Jesus foi uma morte natural. O que eu quero dizer com isso? Foi uma morte como a de qualquer outro homem. Jesus tinha sangue, Jesus tinha os sinais vitais que foram sendo perdidos. Ali na cruz ele foi sendo massacrado, foi sendo perfurado, foi perdendo sangue. A vida foi se esvaindo e qualquer médico consegue explicar fisicamente a morte de Jesus como qualquer outra. Mas por outro lado, a morte de Jesus foi sobrenatural, porque ela não é igual a de nenhum outro homem. Ao mesmo tempo, a morte de Jesus, ela tem aspectos sobrenaturais, porque ela foi prevista desde antes da fundação do mundo. Aliás, ela aconteceu antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ela tem aspectos que a diferencia de todas as outras. Ela já estava prevista. Jesus ali naquela cruz, ele não estava enfrentando apenas o julgamento do Sinédrio e o julgamento de Roma, do Tribunal Penal Romano. Jesus, na verdade, enfrentava o Tribunal dos Céus, em seu e em meu favor. Jesus não estava enfrentando apenas o julgamento de Pilatos, Jesus estava enfrentando o julgamento do próprio Deus. Ele estava enfrentando o julgamento da humanidade e nós estávamos representados na humanidade de Cristo. Deus estava nos julgando naquele dia. E isso explica o porquê essa cruz nunca foi esquecida. A crucificação era um meio comum em Roma de execução. Diz a historiografia que o general Marco Licínio Crasso, contendo os rebeldes em Roma no primeiro século e ganhando essa batalha, ele crucificou 6.000 pessoas em um único dia. 6.000 pessoas em um único dia. Ninguém se lembra do nome de um sequer desses 6.000. Mas aquele carpinteiro, sem formação acadêmica, sem título algum em Roma, sem força política, nós não conseguimos nos esquecer dele. Passados mais de 2.000 anos, nós celebramos a memória dele na ceia, fazemos músicas para ele, amamos a ele, obedecemos a ele, estamos domingo após domingo falando dele. Nós queremos estar com ele, nem passa pela nossa cabeça negar a ele. Nós não conseguimos nos esquecer dessa cruz. A humanidade não foi capaz de esquecer desse dia, porque esse dia é um evento único na história, impossível de ser repetido. O dia em que o nosso Senhor, o nosso advogado, enfrentou o tribunal dos céus em nosso favor e foi vitorioso. Esse dia jamais será esquecido, porque naquela cruz o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Naquele dia a justiça e o amor de Deus se encontraram para sempre. Essa cruz, esse dia, esse julgamento
não existe precedente na história e jamais poderá ser repetido. E é dentro desse contexto que Jesus dá 7 declarações no madeiro, 7 declarações da cruz que fala conosco hoje. Amém? Então eu quero passar aqui agora um vídeo, a mídia por favor, para que a gente possa ouvir de uma forma mais vívida os brados do Salvador. Pode passar, por gentileza. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes, Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá os despojos, pois ele derramou a sua alma na morte, e foi contado entre os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e a sua alma, e pelos transgressores ele intercedeu. Por isso ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Amém. Amém. Eu não consegui achar uma introdução melhor que a do Mel Gibson. Então passamos o vídeo para vocês. Naquela cruz o Cordeiro levou sobre si o pecado do seu povo. Naquela cruz o Cordeiro, a justiça e o amor de Deus se encontraram de uma vez por todas. Louvado seja o Cordeiro que foi morto, mas que vive. Louvado seja o Cordeiro que venceu a morte. Amém? Texto maravilhoso. 7 declarações então do Salvador na cruz. Primeira delas. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isaías, 800 anos antes, no texto que lemos, já deu o quadro completo da crucificação, da profecia. Isaías disse que ele intercedeu pelos pecadores, pelos transgressores. E na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se há perdão, há dívida. Deus perdoou o imperdoável. A humanidade então entrega o pior a Deus. Chega a hora da crucificação. E não bastasse a crucificação, todo tipo de insulto e de zombaria contra Jesus, os sacerdotes questionando que ele construiu o templo, então que descesse dali, construiria o templo em 3 dias, levou 40 anos, então que descesse dali. O ladrão, um dos ladrões provocando Jesus: se você é o Messias, então salva-nos. E também chegou a hora, naquele momento, de Deus entregar o seu melhor, porque diante de todas as agressões e da crucificação e da humilhação e de todo o escárnio, de todo o xingamento, Jesus então começa a dizer algumas palavras, já crucificado, e ninguém entende bem naquele momento. Poderia ser uma defesa, uma resposta a todas essas ofensas, mas o Salvador pede perdão a Deus por eles.
que o crucificavam. Jesus não estava retrucando, porque como uma ovelha muda, ele foi levado à morte. Essa era a profecia que estava sobre ele. Jesus não abriu a boca. E ele intercede por aqueles que o crucificaram. E a pergunta é: quem crucificou Jesus? Foram os judeus que pediram a sua morte no julgamento injusto? Que inflamaram a população para pressionar Pilatos? Foi Roma representada pelo juiz Pilatos apenas? Certamente foram eles, mas apenas eles? Ou toda a humanidade contribuiu para a crucificação do Cordeiro? Porque a palavra diz que ele carregava a iniquidade de todos nós. Todos nós contribuímos, cada um de nós aqui, cada ser humano contribuiu para a morte do Filho de Deus ativamente. Os pregos que traspassaram, os cravos que traspassaram as mãos e os pés de Jesus, são os nossos pecados. Porque naquela cruz, ele carregava a iniquidade e o pecado de todos nós. Não foram apenas os romanos e os judeus quem crucificaram a Jesus. Nós estávamos lá. E ele intercede por nós. Ele ora não apenas por eles que estavam ali de fato, fisicamente crucificando, mas ele ora por todos nós, porque todos nós o crucificamos. Ele carregou o nosso pecado. Jesus disse não apenas uma vez que ele poderia muito bem sair dali ileso. Quando Jesus é capturado no Getsêmani e Pedro tira a espada e arranca a orelha do soldado romano, Jesus questiona Pedro: você acha mesmo que se eu quisesse não chamaria uma legião de anjos e eu sairia daqui? E na frente de Pilatos, Jesus disse abertamente que ele não tinha poder algum sobre ele. Porque Jesus estava ali de uma forma voluntária. Porque ele quis estar ali. Porque ele veio para essa hora. Porque esse era o seu ministério. Entregar a sua vida para justificar o pecado do seu povo. Era isso que ele estava fazendo. Não era a força política e militar de Roma que o estava prendendo. Não era a religião judaica que o estava prendendo. Foram as nossas iniquidades que fizeram Jesus decidir estar ali. Porque ele decidiu pagar a nossa conta. Esse era o real motivo. Jesus estava ali. E é por isso que essas palavras de Jesus, essa intercessão de Jesus, essa oração de Jesus, ela vai muito além daquele dia e nos alcança hoje, porque nós o crucificamos. E se nós o crucificamos, e se ele pede perdão por nós, se ele ora a Deus pedindo perdão por nós, e repare que ele agora não diz, eu te perdoo, como ele falou muitas vezes, mas ele ora a Deus pedindo perdão, porque ele estava na posição de réu, orando a Deus, ele já não tinha naquele momento a autoridade para perdoar os pecados diretamente, mas se existe um pedido de perdão, é porque existe uma dívida. Se ele orou por mim e por você, pedindo perdão, é porque existe uma dívida. E é importante compreendermos isso hoje, porque existe uma teologia, uma tendência hoje a tirar, a querer pregar que a justiça de Deus foi tragada pelo seu amor, como se ela não existisse. A dívida existe. Se há um pedido de perdão é porque existe uma dívida. E todo homem é devedor de Deus, até que se aproprie do seu perdão por meio da fé, porque nós somos justificados pela fé. Nós somos perdoados pela fé no Filho de Deus. Até que cada homem se aproprie desse perdão, a dívida existe. E o cristianismo nada tem a falar com quem pensa que pode pagar essa dívida com a própria conduta, fazendo boas obras por si mesmo, sendo uma boa pessoa por si mesmo. O cristianismo não tem nada a dizer àquele que pensa não dever nada a Deus. Para que alguém consiga compreender o cristianismo, é preciso, em primeiro lugar, estar de joelhos, reconhecendo que existe uma dívida a ser paga.
Então a primeira declaração da cruz é que se há perdão, há dívida. Não trate o perdão de Deus como algo barato. Porque Ele orou por você enquanto você e eu o crucificávamos. Toda vez que nós pecarmos, nós precisamos lembrar que foi o nosso pecado representa aqueles cravos. E nós precisamos lembrar que Ele orou por nós enquanto nós traspassávamos os seus pés e as suas mãos. Ele não agiu com revolta, Ele não se justificou, Ele orou por nós. Ele pediu em nosso favor. O perdão de Deus é algo precioso. É algo que está além da nossa compreensão. É algo valioso. Nós não podemos tratar o perdão de Deus e a sua palavra e o próprio Deus como se fosse algo irrelevante. Como se fosse qualquer coisa. Eu não quero com esse vídeo aqui te emocionar apenas. Eu quero levar você a uma compreensão profunda da gravidade do pecado e da justiça de Deus, que é inflexível. Que não poupou sequer o próprio Filho. E a segunda lição que aprendemos com a primeira declaração de Jesus na cruz é que cristianismo também é perdoar o imperdoável. Porque a pergunta que fica é: como que Jesus foi capaz, como o homem em Jesus Cristo foi capaz de interceder por aqueles, de pedir perdão por aqueles que ainda o estavam crucificando? Porque Jesus, no momento em que está sendo crucificado, Ele está pregado na cruz, nesse momento mais dramático, Ele pede perdão pelos seus transgressores, por aqueles que estavam executando a sua sentença. Como que Jesus pôde ser capaz de fazer isso? E a resposta é que Jesus foi capaz de fazer isso porque Ele decidiu enxergar o melhor em todas as pessoas, inclusive o melhor em seus inimigos. Inclusive, decidiu enxergar o melhor naqueles que estavam executando a sentença contra Ele. O que Ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem quem eu sou, se eles soubessem a consequência do seu próprio ato, se eles me conhecessem, eles jamais fariam isso. Jesus então decide enxergar o melhor possível em seus inimigos, que no caso era a ignorância. E nós quantas vezes não enxergamos justamente o contrário, fazemos justamente o caminho contrário. Enxergamos o pior possível em homens justos, inclusive. Nós enxergamos o melhor possível em todas, o pior possível, melhor dizendo, em todas as pessoas. Quantas vezes não fazemos o caminho contrário? E por isso é tão difícil para nós perdoar. Porque nós enxergamos o pior em todas as coisas, muitas vezes. Quantas vezes alguém simplesmente faltou uma vez na sua célula e você já o considera um desviado? Ou quantas vezes você não vê alguém em um restaurante e você tira conclusões precipitadas sobre essa pessoa, que ele está de marcação com você, porque você não o convidou? Quantas vezes o marido chega em casa e trata bem a esposa e a primeira coisa que a esposa fala é: o que você aprontou? Se bem que nesses casos, geralmente a esposa tem razão mesmo. O homem geralmente está devendo. Mas nós temos o dom de enxergar o pior nas pessoas. E aí fica difícil de perdoar. Quantas vezes você não fez um juízo errado sobre seus líderes, sobre os membros da igreja, sobre as pessoas da igreja? Quantas vezes? Você já não tirou conclusões maldosas de homens justos, de homens corretos, que estão procurando fazer o melhor? Quantas vezes? Inúmeras vezes, incontáveis vezes fazemos isso. E o interessante é que nós usamos desculpas assim: ah, mas eu estava nervoso, por isso eu falei aquilo. E nós não temos nem noção
de que essa desculpa que usamos é a nossa própria confissão que somos ruins mesmo. Nós nem lembramos que essa desculpa nos condena, na verdade. Porque veja bem, Jesus estava pregado na cruz. No momento mais difícil, no momento em que ele deveria estar com muita raiva. E ele ora pelos seus transgressores. E nós, quando somos ofendidos, dizemos, eu só fiz isso porque eu estava com raiva. Ou seja, Jesus, no seu pior momento, revela do que o seu coração é feito, o seu coração bondoso. No momento em que ele deveria estar com raiva, ele entrega o seu melhor. Nós, quando estamos com raiva, entregamos o nosso pior, revelando o que há no nosso coração. Sabe por quê? Quando damos desculpas assim, o que nós estamos dizendo é o seguinte, eu não tive tempo de disfarçar. Por isso que eu estou entregando o pior. Porque se eu tivesse tempo de disfarçar, se eu não tivesse nervoso, eu daria uma resposta melhor. É o que nós estamos dizendo. Quando usamos a justificativa de fazermos algo porque estamos nervosos. Porque na nossa cabeça a ideia é o seguinte, eu sou um ser humano. Então é por isso que eu respondi dessa forma, mas isso revela o pior de nós. Jesus estava pregado. E ele entregou o seu melhor mesmo assim. C.S. Lewis diz o seguinte, que quando você entra num porão fazendo barulho, você não vai ver nada. Você faz um monte de barulho, desce ao porão e acende a luz. Vai estar tudo organizado. Mas se você descer ao porão silenciosamente e acender a luz, sem fazer barulho algum, você pode pegar lá os ratos que estão ali, escondidos, de surpresa. Assim é o nosso coração. Quando nós somos pegos de surpresa, revelamos exatamente quem somos. Revelamos o que está no mais íntimo. Jesus, então, nessa declaração da cruz, em que no momento em que ele deveria estar com muita raiva e dizendo coisas sem pensar, ele nos ensina então um novo ângulo de enxergar a vida. Ele nos dá o ângulo da cruz. O ângulo daquele que já morreu para si mesmo, para sua própria perspectiva, para suas próprias vontades, para aderir e fazer a vontade de Deus. Jesus nos dá um novo ângulo para enxergar a vida. Então precisamos olhar para o nosso irmão e para as pessoas, para tudo que está à nossa volta, do ponto de vista do sacrifício que nos une, do ponto de vista de Jesus. Nós precisamos enxergar o melhor nas pessoas. Nós precisamos aprender a olhar o melhor nas pessoas, para que sejamos capazes de perdoá-las. Precisamos perdoar como Deus nos perdoou. Precisamos orar pelas pessoas como Jesus orou. Da forma como o nosso Salvador nos ensinou a fazer. Porque cristianismo é perdoar o imperdoável. Porque nós fomos perdoados no que era imperdoável também. Os nossos pecados é que traspassaram as mãos e os pés do Salvador. Segunda declaração da cruz. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só é salvo aquele que crê em quem Jesus diz ser. Só é salvo aquele que realmente crê, confia em quem Jesus afirma ser. J.C. Ryle, um teólogo anglicano, diz uma frase emblemática sobre essa cena dos ladrões da cruz. Ele escreveu em seu livro assim: na crucificação, um dos dois ladrões foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um para que ninguém se iluda. Na crucificação, um dos dois ladrões foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um para que ninguém se iluda. A aliança do Calvário é feita com toda a humanidade.
Mas somente os arrependidos participam dela. Somente os arrependidos entram no perdão de Deus. A cena é emblemática, ela se volta agora para o momento em que Jesus está crucificado ali com os dois ladrões. E esses dois ladrões, os dois transgressores, porque a profecia de Isaías dizia que Jesus deveria ser contado entre os transgressores, 800 anos antes, Isaías dá o quadro da crucificação, e Jesus está exatamente ali, naquele momento, na plenitude dos tempos, no auge da história da humanidade, no meio dos dois transgressores. E os dois transgressores estão vendo a mesma cena. Eles ouviram as mesmas palavras de Jesus, os dois eram ladrões, tiveram mais ou menos ali o mesmo tipo de vida, a mesma condenação, estavam no mesmo lugar, mas um deles olha para o Salvador com desprezo, com dúvida, sem crer que Jesus é quem diz ser. Ele diz: se você é o Filho de Deus, então nos livra dessa agonia, desse julgamento, se você é. E o outro o repreende dizendo: olha, nós merecemos o que estamos passando, mas ele não. Nele não há crime. E ele olha para Jesus e o seu rosto é iluminado. E ele olha para Jesus e ele não é confundido. E ele olha para o Messias e ele é curado, assim como todos nós. E Jesus diz a ele: hoje mesmo, filho, você vai estar comigo no paraíso, porque você reconheceu quem eu sou, quem eu disse ser. Porque ele diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim, não se esqueça de mim. Nos 49 do segundo tempo, bastou um olhar de Jesus e ele se arrependeu. Ele compreendeu na frente de quem ele estava. Ele compreendeu que Jesus era inocente e ele era culpado. Ele compreendeu a dívida que ele tinha. Ele compreendeu que não era Roma que estava condenando ele, mas era o pecado dele que o estava condenando. Bastou algumas horas para esse ladrão ser ministrado por Jesus na cruz. Até o último instante Jesus salvou. Exerceu seu ministério até o fim. E esses ladrões, mais uma vez a cena ela vai além do que aconteceu naquele dia. Porque esses dois ladrões representam toda a humanidade. Eles representam a escolha que cada um terá que fazer um dia. Todos nós, a humanidade pode ser representada nesses dois ladrões, porque todos nós merecíamos a condenação como eles. E todos nós estamos à beira da morte a todo momento, assim como eles. Porque nós já nascemos morrendo. Nós temos o risco de partir dessa vida a cada instante que respiramos. Nós não sabemos quando iremos partir. A todo momento estamos prestes a partir. Mesmo vocês são jovens, ou pelo menos mais jovens que eu, que sou jovem há mais tempo, todos nós estamos prestes a partir. Quem é que pode garantir que amanhã estará aqui, mesmo com a sua saúde perfeita? Nós olhamos para essa cena e às vezes chama a nossa atenção que nos 49 do segundo tempo esse ladrão foi salvo, mas a verdade é que todos nós estamos nos 49 do segundo tempo a todo momento. E esses dois ladrões representam a humanidade, a escolha que cada ser humano terá que fazer. E a pergunta é: qual dos dois ladrões é você? Qual dos dois ladrões? Aquele que olhou para o Mestre e foi iluminado e não será confundido jamais, porque Jesus disse que todo aquele que vier até ele, de forma alguma ele o lançará fora? Ou você será aquele que duvidou até o último momento, que Jesus é quem ele diz ser, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque veja bem, meu amigo, se você é daqueles que acha Jesus uma grande pessoa, um cara legal, um filósofo, um pensador, alguém, um grande mestre, alguém, que você realmente admira,
apenas isso, nada feito. Ou se você vê em Jesus a possibilidade talvez de ser Deus, um mártir, alguém que sofreu muito, uma boa pessoa que não merecia o que passou, você está olhando Jesus pelo ângulo errado. Você é o outro ladrão que não conseguiu entender quem Jesus era. Se você olha Jesus por um ângulo de igualdade, como se você fosse capaz de destrinchar o pensamento dele em uma sala de aula, para que você pratique ensinamentos apenas humanos. Se você olha para a cruz apenas como um exemplo, que Jesus estava nos ensinando o que é o amor, apenas uma questão moral, você está completamente na contramão. Só é salvo o ladrão que entende quem Jesus diz ser, o Senhor, aquele que venceu a morte, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, aquele que levou nossas transgressões, o Verbo que encarnou e habitou entre nós, a luz do mundo, o nosso Salvador. Esse menino que nasceu só faz sentido para você se você nascer para ele também, disse Spurgeon. Não faz nenhum sentido. Porque se você não o reconhecer dessa forma como Senhor, se você não crer quem Ele é, quem Ele diz ser, naquele grande dia você será colocado à esquerda. Você não o conhece ainda. Ele está muito acima de nós. Os pensamentos dele são muito acima dos nossos. Portanto, você que nos ouve, tome uma decisão. Creia em quem Ele diz ser, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Só é salvo aquele quem crê em quem Ele diz ser. A partir do momento em que consideramos Jesus apenas um grande mestre, fazemos dele um lunático, porque Ele disse que o reino dele não é daqui. Ele disse que Ele ia morrer e ressuscitar. Isso não é coisa de filósofo. Só Deus pode fazer afirmações como essa e cumprir. Creia em quem Ele diz ser. Terceira declaração da cruz. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Sempre é possível fazer algo. Sempre é possível fazer algo. Em primeiro lugar, eu quero aqui fazer uma menção, um adendo à coragem das mulheres. Porque as mulheres, durante o julgamento de Jesus e durante a sua crucificação, não o abandonaram. Ao contrário dos discípulos. Em nenhum momento dos evangelhos você percebe as mulheres saindo da cola de Jesus. Estiveram a todo momento com eles. E Maria está ali num momento de profunda dor, provavelmente relembrando do nascimento de Jesus, do milagroso nascimento de Jesus, de como ela conseguiu escapar das mãos de Herodes quando Jesus era uma criança ainda, dos dias em que ela passou com o Salvador quando era criança, dos ensinamentos de Jesus, de como Jesus foi capaz de fugir das mãos dos religiosos durante toda a perseguição que sofreu em vida, dos milagres de Jesus. Mas agora ela está olhando para o seu filho, que está completamente retalhado, desfigurado, irreconhecível. E naquele momento, Jesus não podia consolar a Maria. Jesus não poderia ali abraçar a Maria, confortá-la, dizendo: olha mãe, está tudo certo, daqui a pouco eu estou em casa para o jantar, vai ficar tudo bem, fica tranquila. Jesus não podia fazer isso, ele estava pregado. Ele estava imóvel. E era muito natural que Jesus fosse consolado naquele momento pela sua mãe ou pelos que estivessem ali. Mas mesmo no momento do auge da sua dor, ao invés de ser consolado, Jesus escolhe mais uma vez consolar. No auge da sua dor, mais uma vez, Jesus escolhe não ser consolado,
mas servir ao outro. No caso, ele serve a sua mãe que estava sofrendo. Mesmo impossibilitado de se mover, ele faz algo. Portanto, isso é uma declaração que nos traz uma lição. Mesmo que nós estejamos sofrendo, no auge da nossa dor, sempre é possível fazer algo pelo outro. Mesmo que nós estejamos no momento mais difícil da nossa vida, ainda assim é possível fazer algo pelo outro. Jesus nos ensina um novo ângulo, mais uma vez, a não usar nossa dor como desculpa para não fazer nada. Nós sempre podemos fazer algo pelo outro, por mais difícil que seja a nossa situação. E Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, João, o discípulo amado. Olha, mãe, ele quis dizer talvez, ele tem o meu coração. Ele é próximo de mim, ele caminhou comigo, ele foi um dos que caminhou mais próximo comigo, ele me conhece. Nos momentos de dificuldade ele vai saber o que dizer a você. Fica tranquila. Eis aí o teu filho, trata ele como teu filho de sangue daqui para frente. E você, João, trate essa mulher como se fosse a tua mãe, cuida dela. Jesus conforta a Maria. E Jesus não apenas conforta a Maria, porque ele diz algo parecido para nós. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, vocês não estarão sozinhos. Todos nós recebemos essa palavra de Jesus. Ele enviou o Espírito Santo ao nosso coração. Ele não nos desamparou. Portanto, a lição de Jesus é: sirva ao outro, mesmo que você esteja na sua dor. Sempre é possível fazer algo, sempre. Quarta, quinta e sexta declaração da cruz de uma vez só. Tenho sede, Deus meu, porque me desamparaste, e está consumado. Jesus foi abandonado para que você e eu nunca precisemos ser. Jesus foi crucificado para que eu e você nunca precisemos ser. Jesus foi separado de Deus para que eu e você jamais precisemos ser. Naquele momento, da hora mais escura, quando o céu começa a ficar escuro, em que o julgamento de Deus começa a acontecer de fato. Então nós estamos ali e a água viva estava com sede. Ele disse: eu tenho sede. Aquele que disse para a mulher no poço: se você beber dessa água, jamais você terá sede. A água da vida estava com sede, naquele momento. O mais amável dos homens, aquele que consolou a todos, estava desamparado. Naquele momento a vida estava morrendo. O autor da vida estava morrendo. Um contraste absurdo. Jesus já havia sofrido nas mãos de Satanás. Já havia sofrido na mão dos judeus, na mão dos romanos, mas agora chegava a pior hora possível. A hora que Jesus realmente temia. A hora pela qual ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Foi por conta dessa hora que Jesus chegou a suar sangue, tamanho o estresse que ele estava submetido. Um fenômeno que é relatado pela medicina. Um nível de estresse raro. O verdadeiro horror de Jesus na cruz não era a morte física apenas. Não que ele estivesse indiferente a isso, obviamente. Mas não era isso que Jesus temia. Jesus sabia que veio para isso. Ele estava pronto para essa hora. Ele nunca arredou o pé um milímetro sequer para enfrentar a cruz. Não era o medo também da rejeição humana que atormentava Jesus, que aterrorizava Jesus. Mas o verdadeiro desafio que Jesus enfrentou naquele momento era a identificação com o nosso pecado. Porque ele jamais pecou e nenhum engano foi encontrado na sua boca, como disse a profecia. Jesus nunca tinha cometido um pecado na sua vida. Ele nunca tinha perdido a comunhão com Deus em um minuto sequer. E ele sabia bem que o pecado faz separação de Deus. Ele sabia muito bem que Deus não convive com o pecado. E ele sabia que ele teria que se identificar com o pecado de toda a humanidade. Esse era o temor de Jesus. Ter contato
com o horror do pecado e, consequentemente, o horror de ser separado de Deus. E ele cita o Salmo 22 dizendo: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, na hora mais escura da crucificação, Deus Pai julga o pecado da humanidade nas costas de Jesus. E Jesus então sofre ali a morte penal. Existe a morte física. A morte física é a separação da parte imaterial da parte material do corpo. A separação do seu espírito do seu corpo. Mas a morte penal é a separação do Espírito de Deus. Essa é a segunda morte. Jesus sofreu isso. Jesus sofreu a morte penal, a separação de Deus, para que eu e você jamais precisemos sofrer. Ele nos aproximou de Deus para que nós nunca mais sejamos separados. Jesus entrou na noite mais escura possível, na terrível noite escura, para que nós pudéssemos viver somente na luz do sol da sua justiça. Ele nos tirou da escuridão, Ele nos livrou dessa escuridão. E Jesus exclama, sofrendo: Pai, por que você me desamparou? Porque naquele momento os nossos pecados estavam sendo executados no ser humano Jesus Cristo. Mas logo em seguida, Ele diz: está consumado. Nesse momento, Jesus diz: está consumado. A cédula de dívida está rasgada. Nesse momento, todos os nossos pecados foram transferidos para as costas de Jesus. Nesse momento, Deus Pai pegou a nossa dívida, todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, e colocou em Jesus e colocou a sua justiça em nós. Ainda há pecado em mim, porque eu sou filho de Adão. Porém, não existe mais pecado sobre mim, porque Ele carregou as nossas transgressões. Porque Ele pagou a nossa conta, porque Ele rasgou a nossa dívida que nos era contrária e cravou na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Ele nos livrou da morte. E Ele disse: está consumado, de uma vez por todas. O problema do pecado está resolvido. Ele foi desamparado de uma vez por todas para que você e eu jamais precisemos ser. Ele resolveu o abismo, Ele tapou o abismo que nos separava de Deus, que era o pecado. Porque Ele se fez pecado e maldição em nosso lugar. Ele enfrentou o inferno em nosso lugar para nos dar o céu. Ele fez isso por nós. Louvado seja Deus. Última declaração, se o Ministério de Música quiser subir. Se você puder ficar em pé também. Sétima declaração da cruz. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Entregue-se a Deus. Última lição da cruz. Última declaração da cruz. É preciso compreender, amados, que nós não temos um Pai irado e um Jesus bonzinho, que foi à cruz para acalmar esse Pai irado. Os três estavam decididos em satisfazer a justiça de Deus Pai e salvar a humanidade. Desde a eternidade. Desde a eternidade, a Trindade estava empenhada em satisfazer a própria justiça em primeiro lugar e em segundo lugar nos salvar. Eles estavam decididos em ser o Deus de toda graça. E somente sendo um Deus triuno era possível ser justo e justificador ao mesmo tempo do seu povo. Se Deus fosse apenas um, Ele teria que se comprometer com o pecado do seu povo, porque Jesus foi identificado com o pecado do seu povo. Mas no momento em que o nosso Salvador, o ser humano Jesus Cristo,
o homem Jesus Cristo, estava pregado naquela cruz, Deus Pai estava isento. Ele julgou os pecados do seu povo. E no momento em que Jesus expira, o Espírito Santo com o seu poder ressuscita esse Jesus. E no momento em que ele volta à Trindade, ele já não é mais o mesmo. Agora é o ser humano Jesus Cristo que faz parte do céu. E nos levou com ele para fazer parte da vida da Trindade. E nos colocou lá eternamente. E nos fez assentar nas regiões celestiais com ele, porque ele mesmo orou: Pai, onde eu estiver, eu peço que cada um dos meus esteja comigo. E nós nunca mais vamos nos separar deles. Estamos no céu porque fomos inseridos na vida da Trindade. Ele é o nosso representante. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que não nos abandona. Sétima declaração da cruz. Nos momentos mais difíceis, entregue o seu espírito a Deus. Entregue a sua vida a Deus, hoje e sempre. Amém?